Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais. E hoje nós vamos falar sobre transformação digital, que é o assunto deste ciclo trimestral. Você viu, a revista já saiu, você já deve ter recebido. A gente está com o treinamento de transformação digital, estamos com a campanha de transformação digital. E o Caetano gravou, né, um webinário de 50 minutos que já está disponível falando de transformação digital especificamente na área comercial, casos de clientes. E hoje eu tenho o prazer de complementar todo esse material, trazendo um conteúdo riquíssimo com o Fabrício Topper, que é aqui nosso convidado para falar com você, exclusivamente assinantes da Premium Venda Mais. O Fabrício, a gente estava conversando um pouquinho antes, e ele me deu uma lista aqui que eu achei que o meu currículo era grande, mas o dele tá, né, amassou o meu, tipo assim, o empilhamento de benefícios aqui que a gente usa de gatilho mental. Ele tem um currículo maravilhoso, tem muita experiência, é um cara muito legal, estava falando com ele assim já, tipo, você vê que alguém que sabe falar, que é gostoso. Ele é professor, então você vai ver que na hora que ele fala já sabe apresentar os conteúdos, ele dá aula na FIA, no IBMEC, provavelmente em alguns outros lugares também, é diretor da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, da Shopping Association, que é o antigo Popeye, do IBEVAR, certo? E depois tem uma série, uma sequência enorme de outras coisas. Hoje ele está como CEO da Driven, que é uma empresa especializada em transformação digital, e ele estava falando especificamente da área transacional, eles são líderes no Brasil. Eu fui dar uma olhada no site deles, tem uma carteira imensa de clientes, muitos estudos de caso, inclusive alguns clientes em comum, que a gente pode até saber falar depois, é interessante, porque a gente nunca se encontrou de verdade, mas vários daqueles logos ali a gente também atende, então, epa, como é que a gente não está conversando? Vamos conversar. Muito bem, então, Fabrício, antes de mais nada, super obrigado por aceitar esse nosso convite. A gente estava tendo alguns probleminhas técnicos, que bom que a gente conseguiu resolver, certo? Eu estou vendo que você é um cara de muita resiliência e criatividade, resolveu, o problema foi para o carro e disse aqui não tem papo furado. Se fosse fresco, eu já tinha desmarcado a reunião, certo? Assim, não vai fazer essa reunião e vai acontecer. Então, muito legal, que bom que deu certo, prazer falar com você. Não, o prazer é todo meu, querido. É uma honra poder estar aqui. O que eu puder contribuir com a vivência que a gente tem, pode contar com ela. Legal. Então, vamos começar falando um pouquinho da Driven. E depois vou te perguntar um pouquinho de transformação digital. O que vocês fazem exatamente na Driven? Da onde que ela saiu? Cara, a Driven é uma fusão, ela vai completar 2 anos desde que o processo começou. A gente tem uma fusão de 3 empresas, eram os 3 principais líderes do mercado brasileiro de implementação de e-commerce, né, ou de cases digitais com foco em venda, né, porque também tem a questão dos apps, das startups e tudo mais. Então, são a junção de 3 empresas, a Topper Minds, que era a principal consultoria de modelagem de negócios digitais, que eu era o CEO, fui fundador, e a junção com a Profit e a Bluefoot. A Profit é a principal implementadora, a primeira implementadora de VTEX, uma das principais implementadoras de e-commerce no Brasil, e a Bluefoot, que é uma das principais, eu diria que é uma das jovenzinhas, apesar de ter mais de 10 anos de mercado, mas é uma das estrelas do mundo de data-driven marketing, bem focada em data-driven, em growth hacking, né, em marketing de performance com foco em venda, em conversão, né, e digital, claro. E essas 3 empresas se juntaram, as 3 empresas tinham ganhado quase todos os prêmios dos últimos anos no mercado, e a gente resolveu se juntar para fazer o que a gente chama de one-stop shop, né? Conseguir, de fato, não ficar só na camada de consultoria, de modelagem, mas conseguir ter a modelagem de negócio, a implementação do projeto e a rampa de tracionamento, tudo dentro de um único ambiente de equipe, para que a gente possa aprender uns com os outros e tirar o melhor e não ter aquela perda natural quando a gente vai transferindo de mão, né? Vai passando de mão em mão esse anel do negócio digital. O digital é muito complexo e naturalmente a gente precisava, eu senti ao longo dos anos a necessidade de juntar todo esse pensamento técnico debaixo da mesma discussão de negócio, para não ficar sempre separado o que é a discussão técnica do que é a discussão de negócio, que é o desafio acho, de qualquer cadeira, né? Então, a Driven, juntos, essas 3 empresas implementaram uma bagatela de 1.300 cases digitais no Brasil e na América Latina. Tá? A gente tem pouco mais de 60 das 500 maiores empresas do Brasil hoje no portfólio e atendemos quase todos os segmentos de mercado em amplitude, né? Ou seja, mais de 3, 4 cases em cada segmento, seja ele do mundo bancário, do varejo, da indústria, da distribuição, seja ele do mundo de farmácia, de beleza, do mundo de construção, do mundo de moda, automotivo, tá? Do que você imaginar, a gente fez ao longo desses anos. Então,
A Driven nasceu para ser uma espécie de lab digital disponível para as grandes empresas poderem viver seu ciclo de transformação digital, fazendo uso, né, tendo a disponibilidade de todo esse ciclo de profissionais com a visão sênior de negócio no que tange economia digital. Perfeito. Vamos começar, então, voltando um pouquinho e estabelecendo um patamar aqui, um padrão básico para a gente estar alinhado, para quem está nos assistindo saber exatamente o que está falando. Eu tenho visto definições diferentes de transformação digital, certo? Inclusive, na verdade, até formas diferentes de você pensar em transformação digital, em relação ao negócio, em relação à parte operacional, em processos, etc. Então, como você hoje define transformação digital? Qual é a tua visão sobre isso? A minha visão de transformação digital é que a gente tratava a tecnologia como uma oportunidade de organizar operacionalmente o negócio, gerenciar operacionalmente o negócio. E a tecnologia, nesse momento, né, pós-internet, no momento em que a questão toda da comunicação se tornou, foi oportunizada de forma muito mais ampliada do ponto de vista da internet, eu entendo que é o momento onde a tecnologia passa a ter um valor para o negócio do ponto de vista de tração de negócio, né, de tração comercial do negócio. Aí quando veio a era do Customer Experience, que foi nos últimos anos, né, essa sopa de letrinha da experiência do cliente, que no fundo sempre foi importante, atendimento, né, nível de serviço, aquela coisa toda, mas o digital ganhou ainda mais importância, ou seja, eu entendo que a transformação digital é usar o que é o aparato de tecnologia versus o mindset da economia digital, que é esse mindset de economia colaborativa, economia digital, né, e a própria economia criativa, do ponto de vista de juntar esses três blocos para buscar envelopar o negócio, buscando oportunidade de tração e alavancagem. Então, como é que eu uso tecnologia para alavancar o negócio? Como é que eu uso tecnologia para melhorar a experiência do cliente? Lembrando que nesse momento a grande discussão é valor gerado e valor captado, né? Então, como é que eu uso a tecnologia para gerar valor para o meu cliente, para o meu usuário, para o meu revendedor, ou seja, para os meus stakeholders, né? E como é que eu extraio o valor, como é que eu capto o valor, né? Melhorando margem, melhorando lógica de gestão de sortimento, lógica de gestão de frete, lógica de gestão operacional, né? Ou seja, os dois lados, são as setinhas nas duas direções, né? Como eu otimizo a experiência que eu estou gerando, como eu otimizo a percepção de valor na ponta e, em troca disso, eu consigo captar de volta, usando o aparato de tecnologia digital para fazer. Não é simples a resposta, né? Porque, no fundo, eu acho que a melhor explicação que eu vi esses dias foi que o digital está se tornando uma pele, né? Que envolve o negócio e ressensibiliza o negócio, né? Do ponto de vista de trazer uma sensibilidade maior do que é importante, né? Do que está acontecendo em cada pedacinho do negócio, porque é uma ciência de dados, né? Porque a tecnologia, a captação de dados, então é input e output. Como é que eu trago dados de forma mais qualificada para dentro de um pensamento de negócio e como é que esses negócios me permitem devolver em ações e respostas mais qualificadas para trazer mais resultado para o negócio. Então, isso que eu entendo que é a grande dinâmica e o grande poder da transformação digital. Perfeito. E me conte uma coisa, quando você vai trabalhar com uma empresa, eu imagino que existam dois modelos. Uma que já estava num processo de transformação digital e quer melhorar isso. E tem algumas que não estão e aí chamam vocês para começar o processo. Tá? Podemos tratar isso separadamente porque acho que são casos diferentes. Com as empresas que já têm um modelo, certo? E estão procurando melhorar. O que você vê que geralmente foi a trava que fez com que elas atingissem um limite e dissessem, cara, isso aqui não está funcionando direito, a gente tinha uma expectativa diferente, isso aqui travou, não está indo como ia. E aí então diz, Fabrício, Driven, me ajudem por favor, porque eu vejo o potencial aqui, mas não estou conseguindo de verdade fazer. O que você vê aí nessa situação? Olha, a maioria, né, são diversos motivos, né, que fazem uma empresa patinar, até porque, de novo, tem uma complexidade, é um ecossistema. O digital necessariamente é um ecossistema. Mas acho que o principal motivo que eu vejo é quando eles percebem que essa andorinha não vai fazer verão, entendeu? Quando eles normalmente se cria uma expectativa de que o digital normalmente vai ser um canal e que esse canal
por si só, vai trazer toda uma oportunidade de faturamento incremental, de receita nova ou de alavancagem de negócio. E esse, normalmente, é o principal miopia, né? O digital, enquanto canal, ele não é necessariamente eficiente, ele até canibaliza os demais canais da empresa, tá? Desculpa aqui a piscadinha, que teve um aviso aqui até de bateria, vou ficar atento aqui, né? Tá, mas do ponto de vista prático, há um conflito de entendimento. O canal, por si só, não resolve, não usa a potencialidade toda do digital. O digital pede que as várias especialidades no negócio sentem juntos. Então, o que eu percebo é que muitas vezes a gente vai para resolver um problema cultural, por incrível que pareça, é um problema de mindset de negócio, porque fica querendo que aquele especialista resolva sozinho aquilo. O cara do digital, o gerente do e-commerce, esse cara tem que fazer tracionar. Ele não vai tracionar se o todo da companhia não entender o que é a transformação digital, né? Ou seja, o que é economia digital e como que a gente usa a economia digital muito mais como camada, como layer de negócio, né? Ou seja, uma camada que permeia o todo da companhia, do que meramente um canal separado, apartado, né? A gente nunca viu o puxadinho na casa da gente virar prédio principal, né? Ele nasceu para ser puxadinho, vai morrer puxadinho. Então, quando você fala de tracionar projetos, e aí eu acho até que o termo seria maturidade digital, né? Quando você fala das diferentes maturidades digitais, eu acho que a primeiro grande ponto de mudança é esse, quando a empresa entende que aquela iniciativa que foi um teste pequeno, piloto ali naquele pedacinho do negócio, precisa se integrar à estratégia ampliada da empresa, né? Ela precisa conseguir fazer parte do ecossistema todo de negócio e parar de ser um pedaço que compete por atenção com os outros, né? O digital, até a pandemia, né, e eu acho que isso está muito claro para todo mundo, ele era uma oportunidade de receita incremental. Então, o gestor pensava, puxa, vou abrir esse canal aqui, porque está todo mundo abrindo, porque eu acho que aqui tem um dinheirinho, aqui tem uma oportunidade, aqui tem um projeto de futuro, tem um sex appeal em volta disso, mas ele não via como fundamento de negócio, né? Porque o digital não é um canal, né? A transformação digital não é criar canal digital, mas sim usar o aparato digital e o mindset de negócio digital, ou seja, esse pensamento de dados, para recosturar o negócio dentro de um pensamento matricial baseado em dados, baseado numa gestão mais numérica, né? Mais data-driven, né? Onde você consegue transformar esse feeling, essa visão que é super importante de negócio dos gestores, essa visão comercial, numa ciência replicável, né? Para que o negócio possa escalar e expandir visão. Então, esse depara é o grande desafio. É normalmente ali nesse depara da tradução do canal para o pensamento de economia digital, de camada de negócio, ou seja, de como o digital consegue alavancar o negócio e não só como o canal consegue crescer, que há a principal mudança de pensamento. Assim, especialmente nesse momento que a gente costuma entrar. Ou no início, quando a empresa já tem maturidade e percebe que ela não pode entrar nisso, tem uma reputação muito grande a zelar, né? Ou seja, criei anos a minha reputação, não vou entrar nesse negócio novo que eu não faço ideia, sem ter um nível de preparo, especialmente de projeto, né? Tipo assim, quando é que isso fecha a conta? Tem muita pirotecnia, né? Tecnologia é um buraco negro de dinheiro. Então, para você perder dinheiro aqui é muito fácil. E se confunde muito com a pirotecnia e tecnologia, o mundo de inovação e tal. E aqui é muito menos pirotecnia e muito mais uma ciência, uma engenharia e uma ciência exata de resultado, de conversão, de performance. Então, está muito mais ligado a funil de captação e funil de recorrência, né, do que uma jornada romântica de experiência do cliente, né? E isso é também parte do desafio de entender que tipo de transformação você precisa fazer no teu negócio. Perfeito. Você sabe que tem grupos de mentoria e algumas das empresas que começaram esse processo disseram, então tá bom, vamos começar pela área comercial, que é a nossa, certo? E aí tá nisso que você estava falando, começa com uma área específica, mas imediatamente descobre que se o financeiro não tiver conectado nesse processo, não acontece. Eles tinham, por exemplo, um processo de entrega. Aí o processo de entrega, que seria uma parte de logística e uma parte de estoque,
Não estava, tem que conectar também. A parte de estoque estava ligada com produção? Não estava. Produção tinha matéria-prima? Não estava tudo. E aí o cara falou, Raul, isso aqui virou uma... E eu falei, mas o que você imaginava? Que você ia pegar só isso aqui, ia ficar só ali? Não é isso, né? Então não chame de... Inclusive não use nem o termo transformação digital, certo? Acho que tem que usar o outro, inventar um outro nome, porque o pessoal já jogou tudo embaixo desse... Mas é exatamente isso. Eu vejo que a pessoa começa achando que vai ser aqui, eu vou fazer isso aqui, porque aí eu vou conseguir vender mais, e não entende o dominó, o efeito que está, né, tipo, toda essa interconectividade. E uma coisa que eu queria perguntar, porque tem aparecido muito, que é o assunto mindset, certo? Que eu vejo como uma das maiores travas em relação ao processo de melhoria, e que eu acho que passa um pouquinho por uma necessidade que o ser humano tem natural de buscar certas zonas de conforto, de acomodação, de segurança, de tomar decisões e saber exatamente qual vai ser o retorno, né? E aqui você está entrando, às vezes, numa área onde a maior parte das pessoas tem uma certa dificuldade até de escolher um software básico, porque você entra e tem 80 CRMs, certo? Tem 77 ERPs, e aí você tem aí as pessoas, e aí então o que eu vejo é que as pessoas que estão tomando as decisões não têm acesso suficiente à informação e a um modelo de decisão que permita que entendam e que tomem decisões também. E aí, então, acabam terceirizando ou essa responsabilidade ou travando o processo por insegurança, certo? Como que você vê isso e como você tem lidado com isso? Sensacional. Não podia ser melhor colocado essa questão, porque ela é profunda, né? Ela está ligada a uma certa mania que a gente tem de comprar o carro porque a gente adorou a ideia do carro, mas a gente não sabe onde a gente vai colocar esse carro para rodar, né? Você não sabe o que você quer tirar do carro, o que você quer extrair daquele veículo, e você compra um veículo que não consegue rodar onde você precisa que ele rode. Então, acho que o problema começa onde você não sabe qual é teu projeto, né? É aquela coisa de começar pela ferramenta. Você não vai comprar uma ferramenta de saber o móvel que você vai construir, né? A minha profissão, uma das minhas profissões de base é marceneiro. Sou designer, estudei marcenaria, tive uma marcenaria, sou apaixonado por marcenaria. E marcenaria você precisa saber o que você vai fazer, cara. Senão você não vai... Não adianta você sair comprando máquina e nem comprando a madeira, nem comprando parafuso, porque talvez não seja um parafuso. Então, você primeiro precisa saber o que você vai construir, você precisa ter um projeto. Acho que a questão do projeto é fundamental. Então, entender o que o digital pode fazer pelo teu negócio, o que você espera que ele faça no teu negócio, no curto, no médio e no longo prazo, é fundamental. Até porque o cobertor é curto, né? Tipo assim, eu tenho quanto dinheiro eu tenho? Eu vou comprar uma serra circular ou eu vou comprar uma serra de meia esquadria, né? Usando a metáfora do marceneiro. E a mesma coisa serve para a solução. Eu vou usar um RD Station, né? Uma solução nacional de CRM, que no fundo é uma solução, né, de inbound, de disparo de e-mail, é isso aqui do CRM, ou eu vou usar um Salesforce, que eu vou integrar com o meu time de venda, vou usar um negócio, né? E aí podíamos estar falando de responses, Oracle, podíamos estar falando de, né, tem tantas soluções disponíveis nos grandes players e inclusive nas startups, né, que são sempre soluções interessantes, mas se você não sabe o que você vai tirar dela, o que você precisa que ela gere, não comece por ela, né? Isso que é o problema, que a gente é muito seduzido pela transformação digital a partir do fornecedor. Então, o fornecedor nos chama com uma solução, nos apresenta, a gente fala assim, caramba, dá para fazer tudo isso? Então, traz para cá. Mas, gente, você nem sabe o que você precisa, você nem sabe se o seu negócio está maduro para fazer isso, você nem sabe o que você vai extrair disso, o que de fato, quais indicadores e KPIs, né? Quais são os indicadores que você vai usar para avaliar se aquela ferramenta está performando ou não. Você não sabe nem qual é o objetivo, quanto mais qual é o indicador que vai avaliar. Então, você nunca vai ter certeza se aquilo retornou ou não. Então, acho que o desafio, primeiro, é ter um projeto, ter o que eu quero extrair do digital. O meu projeto estratégico de mercado é esse, o digital pode trazer esse adianto aqui, esse resultado. A partir disso, considerando o meu momento de maturidade digital, ou seja, o meu momento de equipe, de dinheiro, de capacidade econômica, eu vou começar por esse aqui. Idealmente, sabendo qual é a elasticidade que você precisa ter desse ecossistema de sistemas que você criou. Porque ele precisa ter um mínimo de elasticidade, senão você vai ter que ficar trocando o tempo inteiro. E esse custo de aprendizado, parar e começar de novo, né? Tipo, só esse custo
já é um atraso para o negócio. O negócio não, ainda mais comercial, né? Que é vivo. O negócio, depois que você liga essa máquina, você vai ter que gerenciar ela, você vai ter que estar lidando com ela. E aí incêndio todo dia. Como é que você para e fala assim, cara, puta, ela não aguenta mais, vamos trocar? Que é parte do problema. Você não sabia até onde que ela conseguia ir, você não definiu qual era o gatilho de troca ou de evolução do ambiente, e você, de novo, está refém de uma solução que é cobertor curto. Então, isso também é importante. Eu não sei se eu consegui te dar a visão, mas começa aí. Né? É aquela história, se eu não sei onde eu vou chegar, qualquer lugar serve, né? E daí qualquer solução parece interessante. E por outro lado, eu vou chegar em qualquer lugar, e aí qualquer lugar vai me resolver alguma coisa? Que lugar é esse? Né? Então, acho que é um pouco disso que me parece parte do desafio. A gente sente muito isso, porque a gente, por exemplo, na Venda Mais, eu recebo muito, Raul, qual é a ferramenta que você indica? E eu sempre mando de volta o e-mail dizendo o que você quer fazer. Porque a pessoa vai ao contrário, ela compra primeiro o software e aí sai correndo para achar uma coisa para fazer com aquele software. Ele devia ser o contrário, dizendo eu defino o que eu quero fazer e é aí que eu vou procurar. Sabe, que nem aí, né, o exemplo que você estava dando é perfeito. Eu vou comprar um Jeep e aí tenho que sair procurando uma estrada de terra para enfiar o Jeep. Não, ao contrário, meu amigo. Você está aonde que você, né? O que você quer fazer? O meu e-mail, eu tenho um e-mail padrão, de verdade. Eu recebo tanto essa pergunta que eu já respondi bonitinho, eu copio, colo e mando de volta, certo? E eu digo exatamente o que você quer fazer, aí eu te indico a ferramenta, assim, porque senão o processo começa errado, né? Aquela história da carroça na frente do boi. Então, para mim, o exemplo básico é um medicamento, né, cara? Você não vai na farmácia e compra um remédio para um problema que você não sabe se tem, entendeu? Não, tipo, primeiro você faz o diagnóstico, primeiro você verifica o que vai ter o momento. Depois você vai para o remédio, né? Óbvio, tem coisa que a gente consegue se automedicar, e eu acho que essa é a questão do e-commerce. Eu preciso de um canal de e-commerce, vou implementar um e-commerce. Aí tem algumas perguntas, se você falar específico dessa divisão, ou você falar assim, cara, eu preciso conversar com a minha força de venda, gerenciar minha força de venda, ou eu preciso me comunicar com o cliente num círculo estruturado, com uma régua de comunicação, ou seja, uma cadência de comunicação que eu posso fazer de forma mais automatizada, né? Que tem N questões. A gente estava aqui no início da conversa, você falou sobre a questão, né, de a gente se preocupar com, né, a seriedade do teu projeto do ponto de vista de produzir conteúdo crível, né? Sair da lógica do jabá, de gente tentando vender conteúdo, e é um pouco disso. A maior parte das coisas não nasce pensando no valor que quer gerar, nasce pensando no valor que quer captar. E isso é um problema do mindset do gestor brasileiro. Ele já pensa como é que ele capta mais dinheiro do cliente. E ele não pensa que valor ele vai gerar. Então, a mesma coisa serve para a solução. Ele sai pensando, cara, que solução eu posso fazer aqui para tirar valor, antes de pensar, inclusive, o que aquilo vai agregar de valor para o usuário lá na ponta. Porque, no final, é a miopia, né? Nós vemos no país do freguês. A gente não vive no país do cliente, né? Freguês porque ele frequenta. Ele entra, eu conheço ele. Oi, fulano, bom, que bom. O cara vai embora, eu nunca mais falo com ele. Então, o comercial do B2B sabe muito bem que ele vive do relacionamento com o cliente. Há anos ele entendeu que ele sim tem cliente, porque ele depende da recorrência. São poucos clientes para criar um grande volume de receita. Então, ele precisa cuidar daquilo com um carinho absurdo. Ainda assim, é uma relação que é difícil ele dar escala, porque, né, automatizar essa inteligência não é fácil. Ele precisa ir lá, entender o cliente, amarrar o relacionamento, pensar o que ele vai oferecer. Então, tudo isso, cada uma dessas dinâmicas comerciais de relacionamento precisa ser entendida, pensada, onde tem espaço para automatizar, aonde tem espaço para trazer eficiência, qual tipo de dado que poderia me ajudar a fazer isso de forma mais assertiva, né? E como que eu posso dar grande escala para essas interações, para essas relações, para essa inteligência comercial de negócio, de forma que o meu time comercial possa ser ainda mais sniper de relacionamento e ainda mais gestor de carteira do que ele ser singularmente um cara que precisa coordenar um cliente ou um a um, e isso acaba nunca dando vazão, né? E fora a questão do Pareto, que ele vive naquele Pareto de dar atenção para os clientes que ele sabe que vão trazer mais resultado e acaba não conseguindo dar vazão para aquela carteira que é o cliente mais pulverizado e que muitas vezes tem 20%, 30%, 40% do resultado da empresa e que acaba ficando de fora simplesmente porque não é possível dar vazão para tudo isso, né? Na lógica do resultado financeiro, do quantas pessoas eu consigo investir para o meu tamanho de carteira, essa conta muitas vezes não fecha e o cara não consegue buscar isso. E daí nessa ineficiência você vai perdendo oportunidade financeira, mas especialmente reputação, né? Porque aquele cliente fica subatendido, aquela massa fica subvalorizada, o cliente sente que ele não está recebendo algo relevante da empresa e ele vai se desinteressando, vai para o substituto. Talvez ele seja o cliente bom para um Pareto de uma empresa menor. E assim vai se pulverizando. Óbvio que
nessa lógica, né, eu gosto de usar a frase do meu pai, a carroça precisa andar para as melancias se ajeitar, o mercado vai se ajeitando, né, as melancias vão se acomodando. Mas fato é que se perde muito de eficiência de negócio. Por isso que, de novo, o importante é entender o contexto de negócio, entender o momento de tração comercial, entender onde estão esses gaps, né, essas frestas da experiência, essas frestas da jornada, onde está se perdendo, né, se deteriorando ou se diluindo a capacidade da empresa de aportar valor, trazer para dentro daquilo uma sistemática, seja por sistema, seja por processo, ou até por mindset de relacionamento e gestão, corrigir aquele gap, né, fazer um bridge the gap, né, fazer uma ponte em cima desse buraco ali, desse vale, para poder, a partir do uso desse pensamento, do que é a transformação digital, do que é a economia digital, recuperar esse valor. Aí você recupera 20%, 30% do negócio do ponto de vista de receita, você pode trazer, às vezes, 40%, 50% a mais de margem, né, de eficiência do ponto de vista de gestão de toda do conceito de giro, de cadeia logística, de complementaridade de produto, de gestão de categoria e segmento, né, e que vai muito além do comercial. E daí o comercial, naturalmente, não precisa vir trazendo esse milagre para dentro de casa. O comercial vive do feedback, né, lá da ponta, sempre mal ouvido, porque parece sempre que ele está querendo dar um jeito de justificar o não vendi ou de criar um olhar só para o que interessa para ele. Então, essa informação não entra qualificada, entra pelo feeling dele, aí fica aquela história, não, aquele ele ouve, porque ele é melhor em contar essa história para dentro, o storytelling daquele vendedor é negativo. Tá aí, Raul? Sim, voltou. Perdão, desculpa. Então, a gente ressensibiliza a empresa, a gente cria um fluxo de informação, um fluxo de modelo de gestão, que daí, uma vez entendido as dores, a gente recria esse fluxo, e aí sim você vem colocando, né, as escoras do ponto de vista de sistema no lugar certo, que vão te garantir que você escolha o sistema certo, que ele tenha um retorno de investimento adequado e que ele não vire uma mera pirotecnia subutilizada, né, ou que nunca sequer vai ser gerar o retorno que precisa. Vai sempre ser lindo, todo mundo vai achar, nossa, que empresa moderna, mas não vai trazer o resultado. E eu vi isso dentro de empresas gigantes, cara. Tem cases do mercado, como a gente participou de muitos cases, né, muito mesmo do mercado, a gente tem cases que você vê hoje, o mercado vendendo como se fosse o case mais legal do mercado, seja de B2B ou B2C, dessa digitalização do mercado, e que não foram verdades, eles patinaram absurdo, justamente por causa dessas miopias, porque começaram pelo sistema, começaram pelo insight, e não pelo problema, e não pela oportunidade, não foram dentro, né, não esmiuçaram o suficiente a questão. E quando a gente fala de comercial e de equipe comercial, então tem toda a questão de conflito e canibalização de canal. Se o teu time comercial é o teu porta-voz, é o teu principal promotor, se esse cara não comprar o projeto, você está lascado. E a quantidade de gente que faz transformação digital atropelando essa camada, ou porque tem medo de abrir e ter uma conversa clara e ter esse hard talk de que precisa digitalizar, né? Ou simplesmente, e aí faz no paralelo, e daí é um problema maior, porque cria o problema, ao invés de fazer isso integrado num pensamento que um gere valor para o outro, um canibaliza o outro e um concorre com o outro, e isso é um baita de um problema, que isso é outra coisa ainda, né? Eu não sei se estou me precipitando aqui na conversa, mas isso é outra coisa complicada do mindset da digitalização, especialmente quando você pensa em tracionar a força comercial. O digital deveria ser visto como alavanca do negócio todo, e não como um canal que compete com os outros, mas como aparato de técnica, de visão, de processo e de sistema, consegue ser um agente que alavanca, turbina as diferentes iniciativas da empresa. Então, ajuda o comercial a performar melhor, ajuda o marketing a se comunicar melhor, ajuda o cliente a dar feedback melhor, ajuda a operação a ter melhores controles e, portanto, garantir melhores correções de performance, seja de geração de margem, seja da geração de valor. Então, enxergar o digital como canal talvez seja o grande problema do nosso mercado. E aí, de novo, se eu penso canal, voltamos para a tua pergunta inicial. O que eu faço? Um e-commerce. O que eu faço? Um sisteminha de CRM. O que eu faço? Resolvo ali no pontinho de dor. E aí, de novo, não sei, não estou preparado, não fiz todas as perguntas. Quem me faz pergunta é o fornecedor. Quem me diz o que eu preciso é o fornecedor. Eu implemento o que o fornecedor diz. Não conhece meu negócio, conhece só da prateleira dele. Na prateleira dele tudo funciona, tudo parece lindo. Mas na realidade,
coisa não performa. Aí tem que voltar e, né, comprei o remédio errado, continuo passando mal, tenho que voltar lá no médico com o rabo no meio das pernas e dizer, escuta, doutor, eu não estou me sentindo bem, além de tudo eu me automediquei e parece que eu piorei. O que você acha que eu tenho que fazer? Para começar, para de se automedicar, né? Sim, sim. E você vê que é muito interessante, porque isso acontece não só com transformação digital, mas com outras áreas também. A pessoa começa a dizer, ah, não, mas transformação digital não funciona. Eu digo, não, campeão, você fez todo o processo errado. Talvez o processo é que, né, tipo assim, não, coitada da transformação digital não tem nada a ver com a sequência de decisões erradas e amadoras que foram tomadas. Me diga uma coisa, eu vejo quando você para fazer os cálculos dos benefícios, dos ganhos, certo? Da diminuição de perdas, o ROI de um processo, de um projeto robusto, bem feito de transformação digital, é absurdamente alto, é inegável, assim, não se compara com assim, é difícil de achar outras coisas que eu acho que alavanquem e tragam tantos resultados, e principalmente de uma maneira que é consistente e que promove uma melhoria que permeia a empresa inteira, coloca ela num patamar diferenciado até para o futuro, certo? Tipo, é um movimento que não é só o impacto financeiro, é um repensar todo que é muito interessante porque é profundo. Mesmo assim, você vê uma trava gigantesca de muitas empresas que aí ou decidem não evoluir com ele, porque talvez achem que é muito complexo ou porque achem que a história tá muito esquisita, tá contada, tipo, esse milagre é grande demais, não vou acreditar nele, ou porque já passaram pelo processo e não fizeram corretamente, aí ficaram frustrados e não conseguem. Mas eu vejo ainda em alguns lugares que está se tendo a discussão ainda se deveria ser feito ou não. Certo? Eu tenho clientes meus grandes e pessoas inteligentes, cultas, evoluídas, de sucesso, dizendo, Raul, isso aqui vai passar, certo? Isso é modismo, isso não vai, certo? Então vai ter alguma coisa, claro, e aí eu digo, campeão, nós estamos tendo essa reunião no computador, no Zoom, você está com o celular, quer dizer, tipo, já aconteceu, você já está atrasado, já está, né, como é que você fala com a tua equipe de vendas? Pelo WhatsApp. Ah, é pelo WhatsApp, então? E aí, isso é organizado? Isso aí fica? Não fica. Então, tipo, eu falei, então, veja, você... Né? Tá acontecendo, teu filho sabe mexer no Netflix, você não sabe, porra, sabe, tipo, e aí, como é que você vai fazer essa mas a discussão, ela, para mim, é interessante, porque embora racionalmente ela seja inegável, certo, tipo assim, o benefício é claro, evidente, o processo decisório do ser humano tem um cérebro, uma parte primitiva que encara estas ferramentas novas, algumas pessoas eu vejo como um ataque ao meu modus operandi atual. Então, claro, né, quando canibaliza, quando eu vejo um concorrente, eu vejo dentro de casa assim algo que pode assim, e outros um possível questionamento da minha competência, talvez. Eu não sei se a pessoa se sente capacitada para lidar com isso e aí se sente insegura e desconfortável. Mas eu vejo que é muito mais essa conversa, inicialmente, até para depois falar do projeto, do plano, do que nós queremos. Qual é a tua opinião? Você sente isso também? Tipo, a tua experiência, né? Agora já falando com as empresas que não têm. A gente estava falando das que têm, que estão tentando melhorar. Das que não têm ainda. Qual é o processo interno de raciocínio psicológico e para onde você acha que elas estão olhando e que não deveriam estar olhando, e para onde elas não estão olhando e que deveriam estar olhando, e por que elas estão travadas em relação a isso? Eu acho que é fato, né, o que você falou muito sensivelmente, você sensibilizou uma questão que é o grande desafio nos últimos anos. O e-commerce está fazendo no Brasil 25 anos esse ano. 25 anos. Então, nós não estamos falando de um negócio que começou ontem, né? Nós estamos falando de um negócio que começou há mais de 2 décadas atrás no Brasil, tá bom? Século passado, literalmente. Olha aí, ó. Tá? Então, tipo, milênio passado. Tá? Então, nós estamos há uma resistência, eu acho que está totalmente ligada à zona de conforto, então essa coisa do medo do desconhecido, né? E aí, como conhecido, tem muita coisa para arrumar, eu acho que o gestor muitas vezes olha para a zona conhecida,
vê os problemas e os buracos e ele fala, puxa, isso aqui pelo menos eu sei cobrir, deixa eu cobrir isso aqui, tratar isso agora, antes de dar vazão para o outro. Então, acho que tem uma coerência por trás disso. Existe medo, mas especialmente há uma proteção do status quo, inclusive da própria segurança pessoal. Olha, aqui eu vou, aqui eu fico à vontade de ir. Então, acho que tem um pouco da cultura da zona de conforto que vai contra a cultura da inovação, da mudança, né? Eu acho que até então ela era realmente uma oportunidade incremental, ela não era um fundamento. Então, enquanto é a coisa do sapo na banheira, né? A gente na panela, ele vai cozinhando, porque ele só sente a temperatura de 2 em 2 graus. Então, à medida que a temperatura sobe devagar, se ela subir devagarzinho, ele morre cozido, ele nunca percebeu que foi cozido, né? Eu brinco que a quantidade é a mesma metáfora da quantidade de transatlântico que está fechando os vidros, achando que virou submarino, e só vai perceber que afundou quando bater no fundo, né? Porque ele acha que fechou as janelas, então, olha, não está entrando água aqui, eu virei um submarino, gente, como milagre, né? Isso não vai acontecer. Há um desafio de negócio muito proeminente hoje, está diretamente ligado a essa transformação. Você falou, pô, a gente não estaria vivendo isso aqui se não fosse o aparato de digital, né? Independente das complexidades, da falta de sinal, problema de bateria, do problema de N coisas que a gente pode colocar de infraestrutura, é uma demanda urgente, né? E ela veio para ficar, uma vez que há uma mudança comportamental. Um dos grandes clientes, para mostrar isso aqui, um dos grandes cases que a gente tocou ao longo desses anos, um gigante de um mercado de marcenaria, a gente tinha uma das lojas que era voltada só para atendimento à distância, né? Só para televendas. E eu cheguei na loja e falei, gente, mas que estranho, não está tocando telefone. E o cara falou, pois é, né? Um dos gestores que achava que não fazia, que tinha dúvidas se fazia sentido digitalizar um negócio voltado para um segmento que o empresário é mais simples, mais rudimentar, né? E aí perguntou, puxa, mas por que não está tocando telefone aqui? Perguntou para o gerente. O gerente falou, não, a maioria das vendas aqui a gente faz pelo WhatsApp. Entendeu? Ou seja, essa venda já está digitalizada, né, Raul? Tipo, o cliente, o negócio do cara já se digitalizou. A gente está se debatendo contra uma verdade que já faz parte dos nossos negócios. Os empresários ainda estão se debatendo em cima de uma verdade real. Por quê? Porque ele tem dificuldade de puxar isso, ele não sabe onde começa a puxar esse novelo. E ele está cansado de ouvir que é um buraco sem fundo de dinheiro. Ele tem medo de errar e perder esse dinheiro do ponto de vista de negócio, tá? Então, há uma discussão grande em cima disso, tá? Que é um desafio do ponto de vista, na minha opinião, do mindset empresarial, do mindset corporativo. Como organizar essa transformação e fazer o investimento certo e priorizar isso, tendo que continuar fazendo o negócio que ele tem, continuar funcionando e continuar aportando valor. Então, atrelar esses dois momentos, uma vez que ele vai ter que trazer um elemento totalmente novo, uma coisa que é anômala, né, anormal para ele, fora da rotina dele, é parte do desafio do porquê que ele rejeita. E aí vem a verdade mais dura. Se o C-level, se o gestor, se o dono, se os caras principais da empresa não compram o digital, eu nunca vi o digital performar. Eu nunca vi ele decolar. Se ele não vem da cultura de cima, da cultura de gestão, e ele é abraçado por essa camada e depois ele vem criando raízes no resto da companhia, no chão de fábrica, ele não vai. Tá? Perfeito. Tivemos essa conversa há 15 dias no grupo de mentoria, justamente falando sobre isso. Se digital acontecia de baixo para cima ou de cima para baixo. E foi de comum acordo. Todo mundo que fez o processo começa em cima, porque se começar de baixo e encontrar resistência ao subir, o projeto morre. E aí muitos diretores geralmente são mais sênior e já tem uma tendência de às vezes estarem incomodados com isso. Sabe que outro dia eu estava assistindo tem um especial na Amazon Prime sobre o Eco Challenge, que é uma corrida de aventura, né? E num dos episódios eles estão descendo um rio eles têm que construir umas barcas com bambu. Então os bambus eles têm que amarrar, eles têm que fazer assim e saem dois times. Um deles não faz a barca direito, na verdade os dois dos times não fazem a barca direito e a barca afunda. Então eles estão remando dentro né, e a água está afundada. E aí, né, o exemplo que você deu do navio. E é muito interessante porque um deles decide continuar e um deles decide parar e perde tempo na parada, mas arruma o barco, fica melhor e volta. E, obviamente, passa o outro, ganha muito mais tempo, etc. E
e o outro está lá, fazendo muito mais força do que deveria, muito mais lento, chegam cansados, etc. Mas eles conseguem? Conseguem. Só que é um custo muito mais alto. Por quê? Porque não queriam, Deus me livre, dar uma parada para repensar e rever o que a gente está fazendo. Não, eles vão afundando e lidando com aquele afundamento. Sempre me lembra essas horas do quem mexeu no meu queijo, né? Sim, É bem isso. maravilhoso. É o pneu de chuva na Fórmula 1, cara. É aquele momento em que você decide ter coragem de parar para colocar o pneu de chuva ou insistir em brigar com a chuva com o pneu slick, entendeu? Você está escorregando, você não está indo para frente, você não está conseguindo, mas você tem medo de parar e perder o lugar que você está, né? E aí você tem que tomar uma decisão, talvez a mais difícil sempre do executivo. Em que momento eu faço uma aposta dessa e tenho coragem de olhar para o meu negócio, né, perder um pouco de eficiência, mas trazer para ele o ajuste e a reorganização, né, o realinhamento necessário para que ele possa performar. É sensacional a tua metáfora. Perfeito, as duas. Muito legal. Para terminar, então, Fabrício, que acho que deve estar já na hora do teu almoço, eu queria, né, respeitar teu tempo e o que está nos assistindo. Duas últimas perguntas. Primeira é, o que você acha que é exagero do que você tem visto por aí de promessas malucas de transformação digital e que acabam atraindo as pessoas de maneira assim, incautos, coitados, de que são atraídos achando que talvez, né, você já falou um pouquinho de que é a solução milagrosa, de que esse canal de verdade vai transformar tudo, etc. Assim, mas o que você acha que é exagero? Acho que a principal promessa é achar que ele vai substituir a força, o offline. Mesmo em ciclos, em épocas de pandemia, se ele atingir 30%, 40% do negócio, é muito, né? Mas ele vai deixar de ser aqueles 3%, 4%, 5% para ser 15%, 20% nos próximos anos. Esse número veio para ficar. Então, a crença de que ele vai salvar um negócio, que ele vai trazer alguma resposta mágica, ele não vai. Tá? Ele tem um tempo, ele é incremental, então ele tem um momento de alavancagem quando você traz ele para dentro, mas ele é como qualquer coisa, ele tem sua rampa, né? E ela não faz milagre. Então eu acho que o mundo das startups dentro do mundo do digital trouxe um pensamento de crescimentos exponenciais. O exponencial funciona quando você tem um caminhão de dinheiro, né? Você colocar na busanfa de uma geladeira um foguete suficientemente forte, ele atravessa a estratosfera. Até uma geladeira quadrada atravessa a estratosfera. Mas imagina o quanto de esforço você tem que colocar para aquilo acontecer, né? E criar essa inércia de forma sustentável é muito difícil. Então, a ilusão do exponencial como resposta para o negócio tradicional, eu acho que ela foi parte do porquê que veio um pouco de descrença, tá? E a questão da pirotecnia da digitalização do físico, né? De achar que as pessoas vão estar usando interfaces, touches e tudo mais dentro do mundo físico, né? Não entendendo que o usuário, né, ele já tem sua tela, ele vai usar sua própria tela, né? Que dentro do físico ele espera o atendimento pessoal, achar que a robotização do digital ela é sustentável, né? Eu acho que se criou uma miopia, assim. O digital está aprendendo que ele precisa se humanizar, então o digital precisa estar humanizado para ele performar melhor, e o físico está aprendendo que ele precisa se digitalizar para ele ganhar escala e ganhar interação além das fronteiras daquele território físico, daquele espaço de infraestrutura física local, entendeu? Acho que essas são talvez os paradigmas que eu entendo como principais. Tem muitos outros, mas esses são os principais. Perfeito. Legal. Muito bem. Então, última pergunta, além depois eu quero que se você quiser deixar teu contato, etc, falar um pouquinho da Driven ou quem quiser saber mais, porque muitos dos líderes que estão nos assistindo podem ter interesse em trabalhar com a Driven, ou pelo menos conhecer melhor o trabalho de vocês, com certeza absoluta. Mas a minha última pergunta seria, você já tem muita experiência nisso, você dá aula sobre isso, dá consultoria sobre isso. Se você fosse resumir uma grande lição de todos esses anos que você viu em todo este processo, qual seria essa grande lição? A pergunta que eu gosto de fazer é, eu tenho 2 filhos, o Daniel e o Rafa, e aí eu digo, Fabrício, o negócio é o seguinte, meus 2 filhos estão aqui do lado, eu queria que você falasse para eles um grande conselho que você daria para eles em termos de transformação digital. Que conselho você daria para o Dani e para o Rafa para eles levarem para o resto da vida? Que para tudo na vida há sempre ferramentas melhores, mas para tudo na vida há sempre uma questão de propósito e caráter que precisa ser sustentado. A ferramenta vai mudar, o teu caráter e o propósito não, ele pode evoluir. Então,
E por isso a mensagem é valor gerado primeiro para valor captado depois. Se você não está preocupado com o que você entrega, não espere se encantar com o que você vai receber, né? Com o que os outros vão te entregar. Primeiro a gente entrega valor para depois receber valor. E essa é a lógica principal do que o mindset, do que a transformação digital me trouxe. Ela devia ser uma verdade para todos nós, talvez muito antes do digital. Mas o digital trouxe isso de forma muito clara, porque ele sensibilizou o dado, ele sensibilizou o que acontece quando a gente é negligente com a experiência, quando a gente é negligente com o feedback, quando a gente é negligente com a necessidade do outro. Muito rápido a gente ganhou voz para reclamar e falar daquilo que não está legal. E o digital trouxe uma oportunidade para a gente sensibilizar isso. Então, se a gente não mudar o mindset, inverter ele, do que não é o que eu ganho com isso, mas é o que eu entrego para alguém, ou seja, o que os outros ganham com isso, para que eu depois consiga transformar isso em ganho para mim. Então, acho que essa matemática é o que eu diria que foi a grande lição para mim. Tecnologia é plataforma, sistema é plataforma, ou seja, é ferramenta, é um mindset que vai fazer a diferença nos negócios, é o entendimento do valor gerado e daí, de novo, colocar o outro no centro disso, né? Nós estamos vivendo um mundo onde a humanidade está precisando se voltar para si e pensar no que de fato ela quer ser como humanidade, né? A gente está tendo que ter empatia com tudo e todos. A gente achava que os outros tinham que ter empatia com a gente está tendo que ser convidado a ter empatia com os outros. Então, acho que a empatia, colocar o outro no centro, né, ter empatia com o outro, de fato tentar entender as necessidades do outro, é o que vai fazer diferença nesse momento de era de economia digital. Não é a tecnologia. Se você não ajustar o mindset, não colocar o outro no centro do que é importante para você, não espere que o outro faça isso com você e não espere que o negócio faça a diferença. Essa é a minha visão. Desculpa se ela é um pouco romântica, mas é o que eu acredito do que faz sentido. 100% alinhados. Inclusive, parabéns. Excelente, acho que excelente. A gente tentou passar isso o tempo inteiro nesse ciclo de transformação digital que a gente está fazendo desse trimestral. Eu acho que foi fantástico. Eu ainda não conhecia com mais profundidade o trabalho de vocês, mas tive um feeling na hora que entrei no site, falei com a Renata, sabe? Tipo assim, estava uma conversa boa, assim, tipo, que legal que a gente tem esse alinhamento, acredito muito nisso e fico muito feliz de poder compartilhar com os nossos assinantes e quem nos segue essa tua mini aula aqui, que já foi, tipo, valeu com certeza absoluta o tempo que a gente passou juntos. Fabrício, eu queria aqui terminar te agradecendo muito pelo teu tempo, pelos teus comentários, por compartilhar a tua experiência com a gente. Se alguém quiser saber mais sobre a Driven, como é que faz? Pode procurar a gente no site, driven.cx, é fácil porque ela é driven.cx, e pode procurar, né, me achar nas redes, é Topper, todo mundo me chama de Topper no mercado, então é a marca T-O-P-P-R, é difícil ter outro Fabrício Topper em qualquer lugar, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, onde quiserem, eu estou à disposição. Eu sou professor apaixonado pelo nosso mercado, apaixonado pela transformação de mundo que a gente está vivendo. Estou sempre à disposição de quem precisar, né? Tenho que ter um pouco de paciência, porque eu preciso administrar tudo isso na minha vida, além dos meus pimpolhos, que são a prioridade máxima. Mas eu gosto muito dessa troca. Então, quem precisar, o que eu tiver de conhecimento, está sempre à disposição. Obrigado, Raul, pelo trabalho extraordinário, pela conversa de altíssimo nível. Aliás, uma das melhores, sem dúvida, dos últimos anos de conversa. De altíssimo nível. Obrigado por provocar elevar essa barra, trazer para as pessoas um senso de entendimento do que de fato faz sentido, porque há muita espuma, há muito buzzword, né? Essa coisa das sopinhas de letrinha, das palavras em inglês, né? É muita zona cinzenta. E há para mim também, que estou aqui há anos fazendo, eu estou aprendendo todo dia. Isso não é uma coisa que tem uma receita pronta. É difícil pra caramba, mas é possível. E mais importante é desmistificar essa pirotecnia do que está por trás, né? No final do dia, nós estamos aqui para reduzir os problemas, para mitigar as dores, para garantir que as jornadas sejam mais fluídas e que, naturalmente, a conversão aconteça de forma natural. Obrigado, Raul. Obrigado pela oportunidade. Perfeito. Legal. Muito bem. Obrigado também, Fabrício. Você que está nos assistindo, obrigado por nos assistir aqui de novo. Lembre de comentar aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, qual foi a principal lição, a principal sacada. Eu acho que são muitas que a gente teve aqui. Então, né, o Fabrício soltou um monte de pérolas, coisas inteligentes que a gente comentou aqui. Depois, faça um resumo, que sempre é legal de compartilhar. E lembre que a nossa missão na Venda Mais é ajudar empresas e vendedores do Brasil a venderem mais e melhor. E nós estamos juntos nessa missão. A gente passa aqui conteúdo, agora vem a tua parte de assimilar, entender, pensar e colocar em prática para testar e melhorar sempre. Kaizen, hoje é melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Tá bom?
super abraço, obrigado, boas vendas e nos vemos na próxima. Tchau. Tchau, Fabrício. Obrigado. Tchau, meu querido. Um abraço. Tchau.